Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos passando por um momento de transformação no mundo. Momento onde grandes pandemias de ansiedade, angústia, depressão e de remédios psíquicos assolam a humanidade. Vamos começar lá na Revolução Industrial no século XVIII, onde a produção em massa começou a criar o fenômeno do consumismo e nós a distanciarmos da natureza, a nos concentrar em grandes cidades. Esse fenômeno que foi precedido depois pela tecnologia, fenômeno da internet, que vivemos hoje em dia e ainda não sabemos conviver com essa telinha que nos escraviza, que passamos tantas horas em sua frente, mas não conseguimos passar 10 minutos olhando a natureza, ouvindo os pássaros. Hoje temos um mundo à nossa mão e isso, de uma certa forma, é bom, mas cria ansiedade, cria angústia, porque vemos tudo acontecendo online, guerras acontecendo online, bombas sendo lançadas online. Entramos em jogos mortais, nós vemos a vida dos outros, que sempre parece linda, maravilhosa, feliz, de sucesso. Ainda não sabemos conviver com a escravidão das telinhas. E isso nos traz doenças mentais. Face a esse cenário, a busca da espiritualidade é uma questão de saúde pública. Não mais um hobby que se fazia depois de se aposentar, quando não se tinha mais nada para fazer, se pegava um livro, lia e ia atrás da sua espiritualidade. Hoje a espiritualidade é essencial para mantermos o equilíbrio, nos trazer tranquilidade. Não que ela vá acabar com nossos problemas, ela vai nos auxiliar a resolver os problemas, a passar por esses problemas com equilíbrio e tranquilidade. A espiritualidade é quando você chega perto de Deus, quando você se conecta com Deus. E isso as religiões fizeram muito bem ao longo de toda a história da humanidade. Desde o início, houve profetas que trouxeram essa palavra de conexão, essa mensagem da importância da conexão com Deus. E isso foi muito importante para a humanidade. Teve o maior dos profetas, o Mestre, que nos trouxe algo além disso, uma conexão pelo amor, uma conexão com Deus pelo amor, uma conexão com o universo, com os outros, consigo mesmo. Ele ensinou a gente a amar os outros como a si mesmo, a amar nós mesmos. Mas isso parece que ainda não aprendemos, porque espiritualidade não pode ser restrito apenas ao ato de adoração a Deus, de entrar em contato a Deus. Isso é importante. Mas nós temos que amar os outros. Nós temos que colocar a espiritualidade em nossa vida diária. E isso a gente coloca amando os outros, fazendo bem aos outros, estar no caminho do bem, pensar no amor, pensar no bem. Isso é espiritualidade também. Jesus nos deixou o seu Evangelho. O Evangelho seria a mensagem de Jesus, que é um código de conduta para a nossa evolução. E o Evangelho é uma mensagem que poderia estar em todos os países, em todas as religiões, porque ele é um mapa para a nossa evolução. Lá no século XIX, houve um grande movimento espiritual, lá na esfera espiritual. Os benfeitores espirituais
acharam que estava na hora de trazer para a humanidade uma mensagem que mudasse não o coração da pessoa, mas mudasse a cabeça da pessoa, a mente da pessoa. Acho que eles viram que a gente não conseguia mudar somente pelo coração. O ser humano tinha que mudar por sua razão, tinha que mudar a partir de seu raciocínio, mudar os seus atos. Então, naquela época, vieram milhares de espíritos para perto da Terra nos transmitir mensagens psicografadas sobre a vida, sobre a existência de novas vidas em outros planetas, a reencarnação em vários momentos aqui no planeta. Então, essas mensagens começaram a dar uma luz para nós do que existia além da nossa estadia aqui na Terra, do qual é o objetivo da vida. Essas mensagens nos trouxeram uma noção para aquelas questões existenciais da humanidade. Da onde que viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo. E essas respostas é o que nos trazem uma compreensão da vida, um sentido para a vida, um propósito. Porque temos que ter propósitos para viver. Isso que vai nos trazer a alegria, a vontade para estarmos evoluindo, para estarmos melhorando a cada dia. Porque a cada minuto, a cada instante, a cada momento é válido para estarmos evoluindo nessa trajetória até o amor divino. E esse trabalho, iniciado lá na França por Allan Kardec, que organizou todas essas mensagens dos espíritos, continuou aqui no Brasil, com Chico Xavier, que psicografou mais de 500 livros de espíritos iluminados, espíritos que tinham uma visão um pouco maior aqui da Terra. E eles nos falaram em detalhes, por exemplo, de como é a vida lá na esfera espiritual. Falaram em detalhes isso, por exemplo, na série No Mundo Espiritual de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Isso nos dá um parâmetro maior para a nossa vida. Abre as portas para um universo onde estaremos vivendo com plenitude da alma. Isso nos traz a importância do nosso cotidiano, de nossa existência aqui, para evoluirmos, para aprendermos. Esse é o nosso objetivo, aprender nessa grande escola da vida. Mas abude como colocar na prática essa espiritualidade, como buscar ela. É isso que nós vamos falar agora. Praticamente, a busca da espiritualidade pode ser resumida em duas palavras: vigiai e orai, como Jesus nos fala. Jesus alertava seus discípulos muitas vezes sobre a importância da vigilância de seus pensamentos. Nós temos várias passagens no Evangelho falando sobre isso. E isso é essencial para podermos evoluir, para podermos entender o que acontece conosco e com o mundo. Porque é através dos pensamentos que nós agimos. É através dos pensamentos que nós falamos. Mesmo que isso seja imediato, mas as coisas em nós se processam através dos pensamentos. E se nós não vigiarmos os pensamentos, a gente pode falar muita besteira e fazer muita besteira. E claro, nós somos influenciados permanentemente. Nossos pensamentos não são apenas nossos, genuínos. Não, nós somos influenciados a todo instante. Somos influenciados
pelo ambiente, somos influenciados pelas pessoas, somos influenciados por tudo que nos cerca, pelos minerais, existem os cristais, existem vários minerais que são muito energéticos. Somos influenciados pelas plantas, pela natureza. Você já entrou dentro de uma floresta, já passeou na praia deserta, tomou um banho de mar, que é um banho de sal grosso. Isso nos transforma, nos influencia o nosso ser. Nossos pets, os animais, quem já não entrou em casa cansado, estressado de um dia de trabalho e teve um convívio ali com seu pet que o relaxou, que o deixou alegre, tirou uma risada de você. Somos influenciados pelas pessoas, pelos ambientes. Quem já não entrou numa festa estranha com pessoas esquisitas, você pode se sentir mal ao lado de algumas pessoas. Você é influenciado pelo campo mental. E quando essas pessoas começam a falar, começam a ser rígidas em termos de política, de pensamentos, querendo realmente influenciar você, e talvez você seja influenciado por elas. Talvez você vá cometer atos depois disso que não faziam parte da sua história. Você modifica, e isto para o bem e para o mal. Assim também como temos influências espirituais deste mundo invisível que nos cerca, que não vemos, mas podemos sentir. Então cada pessoa vai sentir de uma maneira, cada pessoa tem um grau de sensibilidade. Alguns mais, outros menos. Alguns vão poder ir em certos lugares e não sentir nada, outros vão ir em outros lugares e sentir muito. Alguns podem ver cenas de guerra, de terror e ficar bem, outros serem muito influenciados. Então, vigiai o que você está captando de energia. Vigiai como estão seus pensamentos. Isso é essencial para termos consciência, para podermos evoluir, para nos tornarmos mais espirituais. Porque espirituais tem a ver com o nosso espírito, que somos nós, nosso íntimo. Somos espíritos que já viemos de várias encarnações, de várias vidas. Nós temos uma história grandiosa, maravilhosa e chegamos até aqui. Mas ele é muito influenciado ainda, para o bem e para o mal. Eu tenho um vídeo sobre influências espirituais, se você quiser saber mais, no canal. Vou colocar aqui na descrição também o link. Então, a importância da vigilância é de você estar atento àquilo que está acontecendo com você, para você se proteger, para você mudar o ambiente, mudar o relacionamento, mudar as suas ideias. E a forma mais eficiente para você evoluir até Deus é a oração. Oração que é utilizada em todas as religiões, oração que é utilizada em todos os países, em todas as culturas para se elevar a Deus. Mas a oração não tem uma forma correta, não tem um jeito de se fazer. Ela pode ser feita em qualquer cultura, em qualquer momento. Não precisa ter um templo, não precisa ter um lugar. Ela pode ser feita em qualquer língua. Ela pode ser automatizada ou ela pode ser natural. O importante é que a oração venha do fundo. Quando você faz uma oração é como se você se despisse do seu orgulho e se mostrasse muito original à divindade. A oração é como se você fosse até o plano celestial, acendesse uma luzinha, acendesse a tomada para que a luz venha até você. Quando você ora, de qualquer forma, uma luz divina de tranquilidade e equilíbrio
chega até você. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que criar o hábito de estar orando. Quando a gente cria o hábito de estar orando, não só uma vez, né? Importante orar, claro, quando acorda, quando a gente vai adormecer, mas podemos orar sempre, porque aí estaremos trazendo o nosso anjo guardião para perto de nós. Ele estará nos influenciando positivamente. A oração é como uma flor que se abre para o orvalho da noite. Vamos estar abertos às influências dos amigos espirituais, à divindade. Quando oramos, mostramos o nosso sofrimento, colocamos os nossos problemas abertamente para o mundo celestial. E esses sentimentos, essa nossa atitude de chegar até eles humildemente é magnetizada para podermos ficar mais tranquilos, seguir a vida. Não precisamos e nem devemos pedir coisas específicas em nossa oração. Nós temos que pedir para que sejamos mais fortes, para poder transformar, para poder resolver, para que tenhamos força de vontade, para que tenhamos fé, para que tenhamos alegria em estar seguindo esta vida, resolvendo os problemas. Tem uma história muito interessante que é de um homem que estava há vários dias no deserto e já era para ele ter chegado no destino dele, mas ele se perdeu e aí ele ficou à deriva no deserto. E aos poucos a força dele começou a diminuir e a água acabou. E ele pensou que ia morrer, sem água, perdido. E aí ele resolveu, não, vou rezar para que meu anjo da guarda venha me trazer água. E aí começou a rezar e nada. E pedia, meu anjo me traga água, nada. Não, o anjo dele não trazia água. E ele começou a ficar mal, naquele sol do deserto, aquele calor. Dali um pouco ele ouviu uma intuição, essa que eu falei, uma intuição. Vá até o topo daquela duna. Aí ele pensou, mas eu não tenho forças para isso. Eu já estou quase morrendo, já estou deitado aqui, não tenho mais força para caminhar. E aquilo ficou na cabeça dele. Vá até o topo daquela duna. E ele pegou energias, não sabe de onde, vem um ânimo, uma vontade, uma força de vontade para ele. E ele foi rastejando até o final, até o topo daquela duna. E quando ele chegou no topo da duna, ali embaixo tinha um oásis, tinha um poço de água. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Quando a gente orar, vamos orar para que tenhamos força de vontade. Porque é como eu disse antes, a gente não vai receber milagres. Temos que pedir algo mais amplo, não só egoísta. Claro que a gente quer o nosso bem, mas ele tem que ser feito através do nosso trabalho, da nossa vontade, do nosso esforço próprio. Não espere nenhum milagre, mas peça força para continuar. Sigamos em frente, meus amigos e minhas amigas, com muita fé, muita força de vontade para mudar, tendo consciência sempre em estarmos vigilantes e, se precisarmos de auxílio, façamos uma oração. Entremos em prece para nos conectar ao mundo espiritual. Você vai ver que a sua vida vai se transformar, vai ter um sentido maior para a sua existência aqui na Terra. Tenhamos fé, continuemos
apesar dessas transformações que a Terra está passando, podemos sim ser felizes. Podemos sim buscar a felicidade. Nós estamos preparados para vencer. E se precisar de ajuda, peça ao seu anjo da guarda. Um grande abraço e até a próxima.